E aí, raça, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à primeira aula do curso de Introdução à Lógica de Programação, a primeira aula prática, né? Aqui no YouTube a gente só vai fazer aula prática. É o momento mais esperado porque a gente das aulas, né? Porque a gente coloca em prática os conhecimentos adquiridos. E para a gente ir direto ao assunto, vou só dar um lembrete no link da descrição do vídeo. Para quem não viu a aula teórica, pode acessar a aula teórica, ver o vídeo no Instagram com a explicação da definição de algoritmo. E sem mais delongas, vamos para código-fonte, né? Dentro da página da BR Bots, na aula aqui, a gente tem os passos para executar o código-fonte que a gente apresentou aqui durante a aula. Porém, nós vamos escrever esse código-fonte de novo, né? Eu vou clicar no link que ele apresenta aqui e vamos ser encaminhados para uma página que tem um compilador de linguagem Python. Tem umas outras linguagens aqui também. Depois a gente pode até dar uma aprofundada aqui em outros códigos, mas a ideia é utilizar Python para a gente rodar os exemplos. Então, esse compilador aqui já está caindo na configuração do Python. Geralmente o primeiro algoritmo é sempre um Hello World, né? Então, vou apagar aqui para vocês e vamos fazer primeiro um Hello World aqui. Print Olá Mundo. Imagina uma aula só para aprender a fazer isso, né? Print significa é um comando para escrever na tela. E dentro de print eu passo entre parênteses e entre aspas o texto que eu quero que ele imprima. Então, print Olá Mundo. O que ele vai fazer? Vai imprimir Olá Mundo aqui no output, que é onde vamos ter as saídas. Ah, não expliquei isso, né? Que do lado esquerdo do nosso compilador vamos escrever nossos códigos fontes e as saídas da execução vão ser visualizadas aqui no lado direito. Então vamos para o nosso exemplo, porque assim eu procurei, não queria fazer um Hello World na primeira aula para não desanimar a galera, né? Imagina, já ia acabar a aula. Então a gente não ia ter praticamente nenhum conteúdo hoje. Então eu coloquei na página das definições de algoritmo um exemplo que é para somar dois números. É um exemplo simples também, mas que já tem pelo menos um passo a passo, né? Porque definição de algoritmo é, na verdade, a gente entender que o código tem que ser escrito passo a passo para que ele seja executado de de maneira íntegra, né? De maneira a seguir um raciocínio lógico das etapas e tarefas que serão executadas ou pelo computador ou por uma pessoa quando um algoritmo é para humanos, né? Então, nesse caso aqui a gente vai utilizar os algoritmos para resolver problemas computacionais. Então, a ideia é a gente transmitir aqui através do código-fonte instruções para que o computador execute determinadas tarefas e esse conjunto de instruções vão resultar no nosso programa que hoje tem por objetivo somar dois números, né? Então vamos lá. Eu vou começar aqui escrevendo o que o nosso programa tem que fazer, né? Então, quando a gente coloca uma hashtag em Python, significa um comentário, ou seja, é uma linha que o compilador não vai interpretar, não vai tentar fazer nada. Então, esse é o nosso primeiro algoritmo. Ponto. Nosso primeiro algoritmo, quando eu executo o nosso primeiro algoritmo, ele não faz nada porque ele não tem absolutamente nenhum comando para ser executado, só um comentário, né? Então eu vou colocar agora aqui o que faz o nosso algoritmo. Este algoritmo realiza a soma de dois números informados pelo
usuário do programa. Se eu rodo de novo isso aqui, não tem nenhuma saída, porque são 2 comentários, né? Qual é o primeiro passo do nosso programa? Bom, o primeiro passo do nosso programa é coletar os números, né? Mas antes da execução da primeira coleta de número ali, que a gente vai fazer, eu acho interessante a gente colocar uma mensagem para o usuário para ele saber o que aquele programa vai fazer, né? Imagina que você executa um programa, ele já sai perguntando alguma coisa, mas nem sabe o que ele vai fazer. Então a gente vai colocar um print, que é o nosso primeiro comando aqui. Print significa escrever na tela, no caso, de Python, né? Entre aspas, que mais adiante a gente vai entrar em detalhes sobre isso, tá, gente? Não precisa se preocupar com os detalhes, mas entre aspas a gente escreve a mensagem que a gente quer que seja exibida na tela. Então eu vou escrever: olá, este algoritmo realiza a soma de 2 números informados pelo usuário. Por favor, siga as instruções abaixo. Ok, nosso primeiro print está feito. Agora nosso programa tem que dar uma resposta. Por quê? Porque nós criamos um primeiro comando que vai dar uma instrução para o usuário. Olá, este algoritmo realiza a soma de 2 números informados pelo usuário. Por favor, siga as instruções abaixo. As instruções ainda não foram dadas, mas agora a gente vai começar a fornecer as instruções. Nós queremos que o usuário informe 2 números, né? Para que a gente faça a soma dele. Então, a gente vai coletar o primeiro número. Para a gente coletar um número, eu vou criar uma variável número 1, que é igual. Gente, nas aulas mais adiante vamos falar bastante sobre variável, sobre a forma de coletar dados, que é input e output, inclusive essa é a próxima aula. Então não se preocupe muito com o que eu estou fazendo aqui. Vamos primeiro ter uma primeira experiência criando nosso primeiro programa e executando a tarefa de acordo com o que o algoritmo prevê, né? Porque a ideia aqui é vocês terem a primeira experiência com o algoritmo. Então, assim, dentro da lógica, se eu quero somar 2 números, eu preciso saber quais os 2 números que eu vou somar. Então, eu vou utilizar um comando float do Python, que na verdade converte a entrada de dado que vai ser feita, que é através do input, entrada de dados. E aí eu mando uma mensagem para o usuário: digite um número e aperte Enter. Vamos ver o que acontece. Vamos executar nosso programa. Run. Bom, agora ele já fez aquela primeira mensagem, né? Que eu não vou ler lá de novo, senão eu vou cansar aqui até... Senão a nossa aula vai dar 2 horas, de tanto que eu vou ler. Mas a nova mensagem que ele fez é: digite um número e aperte e parte. Enter, não, pô, e aperte, né? Vamos lá, vamos corrigir. E pressione. Vamos falar igual o Windows. Pressione Enter. Pronto. Digite um número e pressione Enter. Vou digitar o número 5 e pressionar Enter. Acabou a execução do nosso programa. Só que o que acontece? Quando eu digitei 5 aqui e dei o Enter, esse comando input recebeu um texto com o número 5. Esse comando float, na verdade, pegou o resultado dessa entrada e transformou para um tipo numérico. Por quê? Porque na linguagem de programação Python, os tipos de dado precisam ser informados. Na verdade, não é só em Python, né? Todas as linguagens de programação têm tipos de dado e a gente precisa, antes de fazer uma operação matemática, informar o tipo do dado para que o compilador entenda o que a gente quer fazer com aquela informação, né? Então aqui a gente tem um número, na verdade, e aí a gente precisa, para somar 2 números, eu utilizei a função float, que é de ponto flutuante. O que é ponto flutuante, Luiz? É um número com casas decimais.
Então aqui eu posso também, vou rodar mais uma vez, eu posso informar para ele 5.1. E aí ele também vai entender que é o número que eu estou informando. Agora vamos lá. Eu posso trabalhar com o número inteiro. Aí eu teria que digite um número inteiro e pressione Enter. Isso garante que eu vou digitar o número inteiro? Não, eu posso vir aqui e digitar 5.1 de novo. Só que agora ele vai me dar um erro. Ó, apareceu um erro. Invalid literal for int. Ou seja, ele está me dizendo que não conseguiu converter 5.1 para um inteiro. Óbvio, porque 5.1 não é um inteiro. Então eu vou deixar float aqui. Porque daí a nossa calculadora de dois números, né, vai somar números com casas decimais também. Já que a gente pode ter uma dificuldade nisso, né? Número 2 igual a float input. O que nós queremos? Bom, já digitamos o primeiro número, agora digite um outro número para ser somado ao primeiro número informado. E pressione Enter novamente. Ok. Já estamos agora com... Digite o número inteiro. Não, não é mais inteiro, né? Vamos voltar aqui, vamos arrumar. Vamos arrumar para ficar legal. E vamos lá novamente. Digite um número e pressione Enter. Então vamos lá, vamos para o 5.1. Por que eu não estou com 51 anos? Não, gente. Esse 5.1 aí saiu do nada. Agora digite um outro número para ser somado ao primeiro número informado e pressione Enter novamente. Vocês estão entendendo aqui que o código é executado linha por linha. E isso que é o passo a passo que nós falamos. Então, essas instruções são passadas para o computador, transformadas em linguagem de máquina, e isso é processado pelo hardware do computador, e o resultado disso são as saídas. O que são as saídas? Nós vamos ver na próxima aula em detalhes, mas tudo que está sendo colocado aqui em output são saídas de dados. Exceto o que eu estou digitando para dar de entrada aqui, que aí são os inputs. Mas isso será visto em detalhes na próxima aula. Não vamos nos ater muito a isso. Vamos agora fazer a soma dos dois valores? Vamos, né? Falta fazer a soma. Então, assim, eu vou botar uma variável res, resultado. Ah, tá. Depois que a gente converte para float, né, o nosso valorzinho ali, ele é armazenado dentro de num1, num2, ou número 1, número 2, tanto faz, porque a variável ficou até ambígua para o idioma. Mas o código não pode ter ambiguidade. Deixa eu acabar a execução aqui, 6.8, pronto. Ó, ele terminou a execução. Agora eu vou fazer um novo código aqui, a nossa nova linha, tá, nós vamos voltar para a soma. Então o resultado é igual a number1 mais, estou somando, number2. Isso aqui é uma operação matemática que o nosso compilador vai entender e vai transformar em linguagem de máquina. Então ele vai realizar essa soma. E aí a gente precisa dar uma saída, né? Não adianta nada a gente somar os dois números e não informar para o usuário quanto que deu o resultado, né? Afinal de contas, ele quer uma ferramenta que vai somar de forma muito mais rápida do que ele dois números complexos, né? Então a soma de number1 então eu vou ter que fazer o quê? Uma saída, né? Isso aqui que eu estou fazendo é uma saída de dado. Ou seja, estou dando um comando print novamente e estou escrevendo uma mensagem. Mas Luiz, você botou um Fzinho aí, o que isso significa? Bom, isso aqui é um comando para montar uma mensagem formatada. Ou seja, a mensagem vai alterar de acordo com o valor das variáveis que eu imputar dentro do código do texto aqui que eu quero
colocar. Então, assim, é uma mensagem dinâmica. Por quê? Porque ela vai montar a mensagem de acordo com o que tiver dado de entrada no, no passo 1 e no passo 2 do programa. A soma de número 1, então sempre aqui ele vai substituir essa variável pelo valor de número 1, ou seja, a soma de 5.1, no caso daquele exemplo anterior ali, onde eu digitei 5.1, e na número 2, vamos lá, coloquei a variável número 2. A maioria das linguagens da programação, elas são sensíveis a caixa alta e caixa baixa. Então, por exemplo, eu não posso chegar aqui e escrever número 2 com caixa alta. Isso é só uma dica. Por quê? Porque ela vai gerar um erro. Vamos lá. A soma de número 1 de número 2 é... Opa! Aí o que a gente é igual a... Vamos colocar o resultado. É isso que a gente quer. Então, a soma... Ó, daí eu deixei aqui com caixa alta para já dar um problema. Vamos lá. Ele vai executar, ó. Ele vai pedir o primeiro número. 5.1. 0,258. Essa soma aqui tu não sabe fazer de cabeça. E essa daqui, 6.72. Nem essa daqui, né? Essa daqui. Mas ele deu erro. Por que ele deu erro? Porque, ó, num2 ele não reconheceu essa variável. Eu estou tentando utilizar uma variável que não existe. Então vamos botar no formatinho correto. Pronto. Nosso programa está pronto agora. Agora eu vou botar assim. 387.985.2366647. 5.732.334987 e vou dar um enter. E aí o que ele vai me dizer? Ele vai dizer que a soma de 387 ponto blá 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 e 5.732 ponto blá 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 é igual a 6.120 ponto 320 blá 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 blá. Pronto, fez a soma para nós. Essa soma você não ia conseguir fazer ela tão rápido. E agora você tem pronto um código que soma dois números com casas decimais. Eu vou trocar aqui o E para minúsculo, porque o programador que tem toque, ele não deixa isso daqui. Ele vai lá e arruma bonitinha a mensagem para ficar legal. E aí vamos rodar mais uma vez. Então, como é que a gente sabe se deu certo o nosso programa? Bom, vamos fazer um teste, né? Então vamos lá, vamos botar o número 2 e o número 2. Tem que dar 4. 2 mais 2 é 4. Essa todo mundo sabe fazer de cabeça, mas é para provar que o nosso... Como aquela conta lá eu fiquei com preguiça de fazer aqui, o 2 mais 2 é mais fácil. Bom, raça, tá aí o nosso primeiro algoritmo. Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima, que é sobre input e output. Nós vamos falar um pouco de entrada e saída de dados. Nós vamos dar uma validada nos dados, que é importante. Mas o que a gente fez aqui? Primeiro passo, imprimimos uma mensagem no que faz o programa. Segundo passo, coletamos um valor a ser somado. Terceiro passo, coletamos o segundo valor a ser somado. Quarto passo, perdão, somamos o valor 1 e o valor 2 e colocamos o resultado desta soma dentro da variável res, que representa resultado. E o passo 1, 2, 3, 4, 5. O passo 5 é uma impressão de uma mensagem de retorno para o usuário, né? Ou seja, ele imprime uma mensagem, a soma de 2 mais 2, de 2 e 2 é igual a 4. Pronto, ou seja, a soma de número 1 mais número 2 é igual a resultado. Pô, eu vou rodar mais uma vez aqui, porque botei 2 mais 2, né? Vamos botar 2 mais 7. Não, 2 mais o 7. Opa, o que aconteceu aqui?
Ah, tá, desliguei o non-lock. 2 mais 7. Então, assim, a soma de 2 mais 7. A soma de número 1 e número 2 é igual a resultado. Ok, meus amigos, muito obrigado pelo tempo de vocês. Espero que essa experiência que é focada em dar um primeiro contato para quem tem interesse na profissão de programador, dar os primeiros passos. Espero que essa experiência possa te ajudar aí na decisão, na escolha de uma profissão, enfim, e que vários programadores comecem a sua carreira por esse projeto aqui e consigam ter uma carreira de sucesso. Valeu, raça, obrigado, até mais, tchau, tchau.